Fala, preciosa! Hoje nós estamos aqui no nosso 21º podcast. Ô, Glória! 21 já, Cris. Muito bom, muito bom. E hoje nós estamos com uma pessoa muito 21 especial, a pastora Rafaela. Ô, Glória! Hoje ela está aqui conosco, é uma alegria de recebê-la aqui. Uma E com bênção. certeza será uma bênção. Esse Amém. bate-papo vai edificar as nossas Muito, vidas e vai edificar a muito. sua vida Amém, também. eu creio. Amém? Rafaela, quem é a pastora Rafaela? Bom, a pastora Rafaela, antes de tudo, eu costumo dizer que é a serva do Deus vivo, Ô, glória. né? Pastora, pregadora da palavra, esposa, né? E muito feliz com tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Amém, amém. Ô, glória. E a pastora veio de um berço evangélico? Minha mãe aceitou Jesus quando eu tinha 4 anos de idade. É um testemunho até forte. Minha mãe ficou 3 meses manifesta, vamos dizer assim, por legiões demoníacas. 3 meses, eu uma menina. E ali, um dia, um pastor, grande amigo nosso, foi na nossa casa e cantou um louvor. Era como o Saul, né? O louvor, ele tocava o violão, os espíritos malignos saíam. Nossa. E Deus, ali um forte. dia ele tocou o violão e o espírito maligno saiu e ele falou: sai em nome de Jesus para nunca mais voltar. Minha mãe até ora assim até hoje, para nunca mais voltar. E ali naquele dia os espíritos malignos que estavam possuindo o corpo da minha mãe foram para um cachorro que nós tínhamos em casa e aquele cachorro caiu num rio, o tempo fechou, ficou muito escuro, história verídica, gente, tá? Minha Eu mãe, creio. um dia vocês trazem minha mãe aqui para contar para vocês. Acredito. E aquela legião demoníaca, aquela possessão toda foi para um cachorro e o tempo fechou, ficou muito escuro e o rio encheu que tinha lá perto da nossa casa e aquele cachorro caiu dentro do rio. E Meu daquele Deus. dia a minha mãe foi liberta e hoje é uma grande mulher de Deus, Glória a pastora Deus. também, Ô, glória. pastoreia comigo, intercessora, né? A gente trabalha com libertação também e é uma benção. Eu amo minha mãe, sou fã dela. E aí você pequenininha, vendo assim, você lembra qual era a sua reação? Até hoje, assim? lembro até hoje, como se fosse Ficou hoje. assustada, né? Que a gente é criança. Sim, eu fiquei um pouco assustada, mas um pouco assustada, mas eu tenho essa lembrança e eu acredito que essa lembrança ela soma muito hoje para o meu ministério, né? Deus permite às vezes a gente viver algo, né, que a gente só vai entender lá na Sim, frente. verdade. E hoje essa experiência que eu vivi através da minha mãe, ela tem somado muito no meu ministério. Aleluia. Glória a Né? Que Deus. coisa linda, né? Jesus entra em uma família e muda a história, E muda né? a história. Uma criança de 4 anos começa agora a crescer na presença do Senhor, tendo Verdade. conhecimento do Senhor Jesus. É E como é que verdade. foi esse crescimento? Cresci Na na casa do igreja. pai, Desde então, minha mãe passou a servir a Jesus. A sua conversão foi rápida, né? E eu crescendo na igreja, com 10 anos de idade, eu já dava aula para o Ministério Infantil. Eu era professora de crianças, com Gente, 10 anos. E eu dava aula mesmo, contava historinha, mostrava as figuras. Eu era uma tia com 10 anos, porque eu sempre fui muito grandona, muito alta. Acredito que seja isso também. Eu não andava muito com crianças da minha idade, eu sempre andei com pessoas mais velhas, né? Então eu acho que isso também ajudou um pouco, aham. né, no meu crescimento, Sim. na minha maturidade. E aí eu dava aula para as crianças, logo após eu me mudei da igreja onde eu era, fui para o Barro Vermelho, e ali com 15 anos eu já comecei também a trabalhar, né? Comecei a trabalhar ali como regente de conjunto jovem e ministrando louvor, né, na equipe de louvor. E aí fiquei 9 anos no conjunto jovem e mais alguns anos ministrando louvores. Depois fui fazer parte da liderança da União Feminina, fui líder da União Feminina por mais uns 7 anos e dirigi círculo de oração também. Nossa. Novinha, com os meus 22, 23 anos, eu já era líder de União Feminina, já dirigia consagração. E aí, com 26 anos, eu casei e as coisas foram, Foram né, fluindo. foram fluindo. E aí eu tenho uma pergunta agora,
você passou por departamentos, Sim, certo, né? sim. Eu lembro também que eu queria algo, né, da parte do Senhor e pedia ao Senhor para onde ele me colocar onde ele queria, né, o chamado. E você passou por vários departamentos. E você sabia Não, aonde assim você iria ficar? não. Ou você Eu gostava de tudo? Ou algo assim ardeu no seu coração? Não, eu gosto disso aqui, eu vou fazer isso aqui. O que eu sempre amei fazer foi louvar, né. Menina, que revelação, Louva. pastora! Legal! A maior parte da minha vida, eu vou Ô, dizer para pastora, a senhora vocês, nunca cantou aqui. Não, pois é. é que hoje eu já não sou mais tão cantora. Ai, mas eu ministrei, trabalhei com a parte musical da igreja durante quase toda a minha vida, Aham. né? Muitos anos. Eu fui começar a pregar já perto de pastorear, já quando eu já estava, isso há vamos botar uns 9 anos, 10 anos atrás, Sim. que eu comecei a ministrar, porque o meu pastor começou a fazer testes comigo, né? Ele falava com o meu dirigente assim, ó, coloca ela para pregar, quero ver como é que ela, né, como é que ela se sai, Sim. porque eu sempre fui muito de trabalhar mesmo, de para Uhum. cima na obra, né? Eu não tinha medo não, eu encarava. E tinha medo, mas ia com medo. Ia com medo mesmo. Medo tinha muito, mas a gente ia com medo, né? E aí foi assim, né? O interessante nisso, pegando esse gancho até para minha vida, né? Aham. Que é exatamente assim. Eu tive o privilégio de nascer no berço evangélico. E eu estava até conversando com a Faniquita, eu estava falando com ela que geralmente as meninas com 10 anos, com 12, se envolvem muito no departamento infantil. É onde a gente inicia o nosso É verdade, ministério, não é é? verdade. E eu lembro que também eu falei isso, que a gente tem esse amor, a gente tem esse Sim. carinho. Eu fiz o curso APEC. Então, assim, naquele momento ali, a minha vida, eu falei assim, não, eu vou trabalhar com o departamento infantil, porque eu tinha aquele amor muito grande com o departamento infantil, fiz a PEC, me estudei, né? Fiquei trabalhando por um tempo. Aprender mais, né? Isso, Aperfeiçoar mas mais. o interessante é o que a pastora estava falando. O rumo mudou do nosso chamado. Uhum. E é assim que é, né? O Uhum. mundo mudou. Eu também fiquei no louvor, já fui professora de mulheres, fui professora de adolescente. Isso é muito A interessante, revelação, para que quem não como ouviu ainda. Porque no dela ela não falou isso, E não. Eu lembro geralmente a que o gente não podcast dela não sabe, falou. né? não A é? gente não sabe para onde vai. Porque Não são, sabe. são É. desafios que são colocados nas nossas mãos e a gente vai, como a Sim, pastora falou, né? Mesmo com medo, mas a gente a está gente vai lá. É desenvolvendo em isso cada aí. departamento, né? E hoje, assim, eu estou como intercessora, líder de um departamento de mulheres, coisa que quando eu iniciei Olha lá aí. na frente, lá atrás, Nem eu imaginava. nunca imaginei a posição que eu estaria hoje. Sim, Então, isso é muito importante daquilo que vem nas nossas mãos, de nós estarmos Agarrar. fazendo, né? Agarrar, isso aí. porque o Senhor vai Eu acredito que aperfeiçoando. o Senhor vai começando, né, de pouquinho, vai perdendo timidez, aprendendo, né, com as coisas, aprendendo com os desafios que vêm. O interessante é que, assim, muitas mulheres, elas fogem do Isso. propósito de Deus, né? Por medo e por se achar incapaz, né? Boa. De se achar incapaz. Eu não Muito sou bom. capaz para fazer isso. Deus chama, Isso aí. mas às vezes a pessoa não se acha incapaz. Então, o interessante é você se lançar aonde o Sim. Senhor te colocar. Às vezes nem tentam, né? Exatamente, porque a gente nunca, a maioria das vezes, a gente não sabe para aonde a gente vai, ou aonde Isso. vai dar isso, aonde o Senhor vai me colocar futuramente. A maioria das vezes a gente não sabe aonde o Senhor vai nos colocar, mas é importante a gente se lançar, porque cada departamento é um preparatório para você viver Preparatório, é o verdade. propósito de Deus lá na frente. Então, assim, mulheres, se lancem na presença de Isso. Deus. Não corram, porque a maioria delas fala, eu não sou capaz para isso. Eu não vou fazer, se escondem, não
não se lançam, né? Verdade. E o propósito de Deus na vida da pessoa vai ficando paralisado. Então, assim, vivam o que Deus tem, né, Isso. para a sua vida, Experimenta, né, que eu li. experimentem, Ah, se mas não quero. Às lancem. vezes a pessoa quer logo ir direto, como vou falar departamento de oração, que a Sim, gente é do ciclo de oração, já quer entrar logo, sim, né? Mas é uma E é uma preparação. preparação. Eu comecei também limpando banheiro, limpando igreja, né, obreira, e nisso Deus foi fazendo, até e falando do chamado, que o Senhor ele vai te preparando. Tem um chamado disso, tem um chamado aquilo, tem um chamado. Aí eu fui uma que frita em nada. Que sou capaz de eu sentado lá naquela mesa? Eu falava assim, Jesus, olha aí. aí e fui fazendo aí É chamado porque de tem Deus na minha muitas, vida. assim, a crise de identidade, né? Sim, sim, Tem muitas pessoas, muitas mulheres que têm esse problema na questão Isso, da identidade. identidade. Não se vê realmente, não se reconhece a potência que ela tem, né? Então, por isso é o medo, é a dificuldade. E é o que a gente sempre fala aqui, né? A pessoa às vezes se olha no espelho, mas vê uma imagem completamente diferente e Diferente. distorcida. distorcida, verdade. Então, isso também é algo muito Isso, importante, com né? certeza. De nós sabermos quem nós somos, quem eu Sim, sou, sim, para que eu fui chamada. E crer A identidade é certeza. realmente que o Senhor nos chamou. Né? A gente vê Davi. Davi ele estava no campo, era um pastor de ovelhas. Eu Esquecido lá, acho que ele tadinho. nunca poderia imaginar a posição que o Senhor É, iria colocar ele, né? Em um lugar de honra. Então, às vezes, a gente tem esse problema também, que são complexos, são sim, dificuldades, né? E que a gente acha que a gente nunca vai estar em uma posição onde o Senhor onde o tem, Senhor tem coloca. prometido, tem falado. E, Verdade. pastora, e assim, e como foi o seu chamado para a pregação? Qual foi a primeira vez que você começou a pregar? Eu sei que você tem vários chamados, mas o primeiro é esse. então, eu comecei a pregar exatamente na igreja que hoje eu pastoreio. Né? A nossa igreja pertence ao Ministério Engenho Pequeno, que é o campo do pastor Eliel. Lá são 12 igrejas. Eu, na época, eu era do Barro Vermelho, uma jovem de 25 anos, 24. E ali, a congregação onde eu pastorei hoje estava em festividade, e o dirigente, naquela época, me convidou para pregar ali. Então, foi a primeira vez que eu ministrei foi ali, naquela igreja. E aí, Numa festividade, numa festividade. Era mais uma, nervosa ainda. era, e uma congregação pequena, na época ela era bem menor. Sim. Hoje nós já fizemos obra, já quebramos aí 2 vezes, vamos partir para a terceira, graças a Deus. Amém, aleluia. Mas era uma congregação pequena, mas mesmo assim, uma festividade, quando fala festividade, a gente fica nervosa, Nervosa. né? Não, Bate um com friozinho. certeza. Isso. E ali foi a primeira vez. E depois o pastor começou a me colocar para pregar interno mesmo, dentro de casa. O interessante é que o meu pastor ele não me liberava muito para sair. Assim, Aham. eu achava que ia ser cantora, né? Porque o Senhor falava comigo: tem uma obra na sua vida. E eu achava assim, eu vou ser cantora. Se prepara, você vai viajar, você vai em lugares, eu vou ser cantora. E de repente eu Gente, me vi dentro de uma congregação, pastoreando uma igreja, uma congregação. nossa. Então, assim, Deus ele muda o curso. Às vezes, o Senhor faz uma promessa, e às vezes ele fala assim para nós: tenho eu uma obra contigo, ou então vou te levar a um determinado lugar. A gente às vezes acha que aquela promessa, né, vai ser assim, assim, assado. Aham. A gente só Mentaliza de uma mentaliza. forma. Essa é a palavra. A gente mentaliza ela, mas nunca sai como a Mas gente nunca é o mentaliza. que a gente quer, nunca é como a gente Nunca quer, né. é. E foi assim, comecei pregando ali. Depois eu fui pregando interno. Chegou um tempo que o meu pastor falou assim: agora eu preciso de alguém para essa congregação. Passou uns anos, acredito que uns 7 anos depois, preciso de alguém para essa congregação. E aí o pastor Júnior, que era meu dirigente na época, falou: leva a Rafael e o Alcelino para lá. E aí o pastor, tem certeza? Eles trabalham aí. Nossa. Temos certeza, assim, pode levar, são bênção. E ali a gente já está há 9 anos nessa Nossa, já são congregação. 9 Nossa, anos, 9 pastora, anos que pastoreando. bênção. A gente chegou ali, só tínhamos 3 pessoas meu naquela Deus. congregação. E
o Senhor foi dando vitória, foi chegando o povo. Hoje a gente tem jovens, temos irmãs, temos obreiros, pastores que somam com a gente, crianças, né? Temos músicos. Graças a Foi um Deus. E vamos quebrar. desafio, né? Foi um grande Aí desafio. você ficou com medo, com certeza, Muita coisa. mas Eu mesmo assim ouviu a voz e foi. Sim, eu comecei pregando assim, eu não tive aquela coisa de pregar direto, internamente. De vez em quando eu era convidada para pregar. Mas o meu negócio mesmo era com o louvor, não era muito de pregar. Eu achava lindo pregar, mas o meu negócio era ministrar louvor, cantar. Então, na época que eu fui para a igreja, eu falei assim: eu vou ter que estudar a Bíblia, senão eu vou morrer de fome. Eu vou ter que dar comida para esse povo, senão eu vou morrer de fome. Eu vou ter que me lançar na palavra. E foi aí, quando eu me vi naquela congregação, que eu realmente caiu a ficha. Eu falei: não, eu vou ter que me alimentar da palavra, de verdade agora. Agora eu não tenho para onde correr. Eu vou ter que me alimentar para dar comida para o povo que vai chegar. Porque depois o povo vai chegar e eu não vou saber pregar, eu não vou saber falar. Né? Então, eu tinha essa mentalidade. Foi aí que eu comecei a estudar mesmo a palavra, a me dedicar de verdade. Oh, glória. Glória a Deus. As pessoas te veem, assim, não sabe as lutas que Sim. muitas das vezes você enfrenta, Sim. ou eu enfrento, ou a Sim. Cris enfrenta. Sim. São muitas dificuldades. E assim, e nós não podemos nunca recuar. Sim. Às vezes nós temos um compromisso e temos que cumprir, ou uma agenda, Mesmo com dor. né? Ou a pastora está à frente da obra. Qual foi um dos mais desafios que você encontrou? Assim, para estar fazendo a obra. Eu não sei se eu estou conseguindo falar. Eu Você está já com um entendi. problema, você está já com uma pegou. situação, mas você não pode recuar. Você tem que Tem que ir assim enfrentar. mesmo. Tem que ir. Um dos maiores desafios, não tem muito tempo, foi agora, quando o meu pai ele é diabético e a glicose dele subiu muito. Eu viajo em família, né? Todo final de ano com meu esposo, a minha mãe, a gente vai ver nossos familiares. E ali eu deixei meu pai, né? Meu pai mora sozinho na casa dele. E eu falei: pai, o senhor, quando eu saí, eu vi que ele não estava muito bem. Ele: não, estou bem, é só uma gripe. Só que tem 1 ano e vai fazer 2 anos já isso. E meu pai estava com a glicose muito alta, machucou o pé e aquela ferida no dedo ficou muito grave e ele teve que amputar os dedos. Então, para resumir, assim, foi uma semana difícil, eu fiquei incomunicável por causa das chuvas que deram, foram chuvas muito grandes e ficamos sem sinal. Eu retornei para casa, ele já estava na mesa de cirurgia e eu falei assim: como é que eu vou cuidar do meu pai se ele não puder mais andar? Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que largar tudo para cuidar do meu pai. Você é filha única. Eu tenho um irmão mais novo. Só que o meu irmão não mora comigo, né? E com a minha mãe, ele tem a vida dele. Aham, E eu falei: eu vou ter que largar tudo. E aí o apoio da família é sempre muito importante, aham. né? Então a minha mãe falou assim: olha, você cuida do seu pai esse período, fica no hospital e seu esposo e eu, a gente vai cuidando da igreja. Só que a gente acabou tendo aquele revezamento, eles revezavam comigo, mas eu fui a que mais fiquei no hospital. Mas eu cheguei a pensar em parar, né? E tem pessoas que falam assim: poxa, não entendem a luta que você vive. Ela tem que estar na igreja, o lugar dela é na igreja, ela não é pastora. Só que se eu largo o meu pai me volto completamente para a igreja, que Bíblia é essa que eu estou pregando, de abandonar minha família? aham. Né? Eu tenho também que cuidar da minha Que família. começa em casa, na igreja. Sim. Então, assim, esse foi um dos maiores desafios. Eu pensei em desistir, mas graças a Deus, Deus moveu tudo. O meu pai ficou, eu fiquei um bom período cuidando dele, mas Deus foi me dando força, eu conseguia conciliar. Aleluia. E graças a Deus, hoje ele está bem, ele está andando. Ele não tem muita Graças- firmeza, né? Aham. Perdeu Por 2 causa dos dedos. dedos, mas anda, bota o tênis dele, anda, dá as voltas dele. Mas foi um grande desafio. Foi um grande desafio. Imagino. E Que Deus envia familiar força, familiares, É, pessoas para estar pai. ajudando, né? Não, e assim, e às vezes a gente fica triste pela falta de compreensão das pessoas, porque as pessoas pensam que nós somos super-heróis, né? Sim. Que é a Mulher Maravilha,
que não tem sentimento, que não tem um problema dentro de casa. Tem que dar conta e Isso acabou, aí, né? isso é muito difícil. Eu acho que para você ser vitorioso em Cristo, vamos dizer assim, é você saber quem você é na questão da identidade. É você saber quem você é e para que você foi chamado. Porque nós vamos enfrentar muitos desafios, muitas lutas, muitos desafios, apontamentos de dedo, a gente vai ouvir coisas e você tem que saber quem você é em Deus. O principal é você saber o que é identidade. A identidade é aquilo que te define, né? É a sua característica, o seu valor, a sua essência, quem você é em Deus. Então, quando você se conhece, quando você sabe quem você é e para que você veio, nada te abala. Você fica triste, você chora, mas você se levanta, porque o propósito ele é muito maior do que a dor. Com certeza. Né? Então, o importante é isso, é você entender o seu propósito. Ninguém está aqui para enfeite, a gente está aqui para um grande propósito. Isso me faz lembrar de Esté. Né? Esté era uma jovem, não tinha perspectiva, criada pelo seu primo, Mardoqueu, né? Considerado como tio, pai, e não tinha uma perspectiva de vida, e ela teve que esconder a identidade dela, né, para não ser caçada, vamos dizer assim, para não sofrer retaliação. Sim. Ela teve que esconder a identidade dela de judia, para não ser, né, não sofrer retaliação. Só que um dia, Deus até permite que a gente se esconda. Às vezes, Ele mesmo nos esconde por um determinado tempo, né? Mas eu vejo esse tempo, a permissão de Deus de Esté se esconder. Sim. Só que um dia a coisa começa a ferver, e aí Mardoqueu fala assim, olha, a gente está sofrendo ataque, você vai ter que reagir. E aí ela, mas se eu chegar na frente do rei, ninguém pode chegar na frente do rei sem ser convidada. E aí ela vai dizer, aí ele vai dizer assim, ó, mas foi para esse tempo em que você foi chamada, né? Foi para esse tempo, talvez fosse para esse tempo que você foi chamado. Então, assim, há um tempo de se posicionar. Deus ele nos chama para nos posicionarmos diante da luta, diante da guerra, diante da afronta. Vai chegar um tempo em que ele vai nos permitir nos escondermos, e ele vai te esconder. Mas vai chegar um tempo também que o Senhor vai falar assim, ó, aqui eu te escondi, mas agora é hora de se posicionar. Agora é hora de se levantar na luta, na guerra, diante da perseguição. Eu estou toda arrepiada aqui. Aleluia. Missionária Leandro, eu estou sentindo Deus, Cris. Vai chegar um tempo que não dá mais para você ficar escondida em cantinho, não dá mais para você ficar acuada dentro do quarto, não dá mais para você ficar calada. Vai chegar um tempo, agora é a hora, é para esse tempo, e é agora que você tem que se levantar, tem que reagir, tem que falar. Ô, glória, esse é o tempo. Então eu quero dizer para você, mulher, que está escondida, aleluia, que se acha incapaz, que se esconde por causa de uma luta, de um problema familiar. Eu não posso pregar porque eu não vivo um bom casamento. Eu não posso falar de filhos porque as minhas crianças são rebeldes. Deus está falando para você. Sai desse quarto, sai dessa aleluia, toca, se posiciona e fala aquilo que o Senhor colocar na sua boca. Aleluia. Fala, abre a tua boca e se posiciona em nome de Jesus. Porque o importante, quando você sabe quem você é em Deus, quando você sabe para que você veio, não há calúnia, não há fofoca, não há guerra, não há perseguição, nada te abala. Você vai doída, vai quebrada, vai, Jesus, está doendo, tá difícil, mas você vai assim mesmo. Ai, Jesus, eu não aguento. Deus, como é que eu vou enfrentar isso agora? Mas você vai assim mesmo, porque você sabe que você não está aqui para brincadeira. É verdade. Você sabe que há um propósito muito maior em Deus. Então, assim, é tempo de se posicionar. Glória se conheça e saiba quem você é. Quem você é? Quem você é? Eu sei quem você é. Você é filha amada do Pai. Quem você é? Só falta a pessoa ter certeza disso.
né? Porque às vezes elas ouvem mensagens e pregações, escutam, né? Você é filha amada, mas não se conhecem e falam, eu não tenho capacidade para isso. Você pode, até porque Deus não se acha digna, até porque Deus ele não escolhe super-heroínas, ele não olha para talento, ele não olha se sabe cantar mais ou se sabe pregar, nada disso. Deus ele seleciona os menores, os pequenos, e ele capacita para um grande propósito. Glória Então a Deus. vai, minha filha, e levanta e reage. E aproveitando tem uma pergunta a fazer, aproveitando sobre a identidade, sobre, né, se posicionar. Você é nova, né? Foi chamada como pastora, né? Recebeu a consagração nova. Então, e os desafios, né? Deve ter apontamento, né? Afronta, mas é nova, é pastora. Fala um pouco se já teve essa experiência. Sim, tive. Você sempre teve a certeza. Sim, tive e tenho muitos Sim. desafios, julgamentos, mas o importante é para onde você olha. Porque eu não posso perder o foco. Se eu estiver olhando, vamos supor, você fala, pastora Rafaela, é muito difícil. Se eu olhar para o que você está falando, eu vou paralisar e vou esquecer o propósito principal para que eu fui chamada. Glória. Eu não posso olhar para o que estão falando. E eu vou dizer, quer falar, fala. Só assim serei lembrada. Lembre-se de mim. Glória! Gostei dessa, pastora. Né? Pega para você. Quer falar, fala. Só assim serei lembrada. Porque tem gente que quer fazer o que você faz, mas ele mesmo não consegue fazer nem o que ele está fazendo, o que ele foi chamado para fazer. Quer fazer o que você faz. É verdade. Né? Eu quero estar ali, mas não está nem dando conta do que ele foi convocado para fazer. Não, querem te matar, né? Sim. As pessoas querem nos matar. Uma palavra, né? Mas não querem pagar o preço, não querem fazer, não querem ter o compromisso. Então, o importante é você não olhar, é você ter foco. Você tem que aprender a olhar para um foco. Qual é o foco? Olha para o foco. Eu tenho o meu foco é salvação de almas. Eu preciso, nesse projeto, que haja salvação de almas. Enquanto você estiver focado ali, vai se levantar várias questões, várias coisas para tentar te parar. Mas é importante você entender e focar no foco, entendeu? Porque quando você olha para o foco, você não se embaraça com as questões da vida. Você fica até triste, mas você não se embaraça. E a tristeza, ela até, quando você é muito focada, né? Passa rápido, né? É aquela famosa imersão. É você imergir de fato na presença de Deus. É você mergulhar em tudo que você faz. Mergulha, porque tem gente que gosta de trabalhar no raso. Quando você fica no raso, tudo te abala, tudo te abate. É tudo dodói, né? Tudo dodói. A gente está vivendo uma geração, missionária Elane, muito mimimi. Né? Eu venho de uma geração que antigamente o pastor disciplinava. Os pastores disciplinavam e a gente abaixava a cabeça. Hoje, se você disciplinar alguém, você recebe até processo. Até processo. Então, assim, as coisas... a geração de hoje não é aquela geração lá atrás, né? Que é uma geração que hoje eu trabalho também com jovens, eu sou pastora de jovens, são 12 igrejas lá no nosso ministério, eu cuido desses departamentos jovens, fazemos conferência jovem. E uma coisa que eu gosto muito de ensinar foi o que eu aprendi, né? Honrar a liderança. Isso veio de berço. Sim. Quando eu era pequena, minha mãe falava, menina, você e seu irmão, se eu ver que vocês estão desrespeitando o pastor, respondendo o irmão que está na porta, regente, líder, vocês vão se ver comigo, eu vou botar vocês de castigo. Então, eu venho dessa geração que a mãe, né? Sim. E hoje em dia, a gente vê, às vezes, os pais não vigiam. Não. Falam mal do pastor dentro de casa. Aí, na frente dos filhos. Na frente dos filhos. Fala da liderança, não há respeito. Não há um respeito. Verdade. Então, assim, é uma geração muito difícil, né? Mas ainda há um povo diferenciado no meio dessa geração. Pastora, a gente tem dias que são dias difíceis. Sim. Porque é cansaço, é a nossa rotina, porque nós não somos apenas líderes, nós temos a nossa família, a vida secular, né? A nossa vida secular. E muitas das vezes vem um cansaço muito grande, um cansaço físico, um cansaço emocional.
E o Eu acho, particularmente, é das piores, né? que é o Sim, emocional. emocional. E o que você faz para continuar firme nesse dia mau? Então, cansar, todo mundo se cansa, porque nós somos seres humanos, né? E até Jesus teve um período para descansar, porque ele estava cansado. Então, é importante a gente entender isso, que o nosso corpo ele tem limites. Isso. E é importante a gente parar para descansar. A gente não pode parar, Sim. né? A gente tem que entender que Deus não vai expulsar ninguém do quartel. Não tem chance de você sair desse quartel. A gente para e descansa, né? Recarrega a bateria, dá uma desligada no celular para poder descansar, né? E se for um cansaço, vamos dizer, espiritual, porque às vezes a gente fica cansado das lutas, das guerras, eu costumo, no meu caso assim, eu costumo orar. Eu oro. Cansaço ele vem, mas a oração, ela é o que carrega a tua energia para continuar. Porque tem dia que o nível da bateria está lá embaixo. Né? Você se depara com a luta e fala, ai Deus, essa aí tá puxada, eu não vou conseguir. Essa tá difícil. Mas o importante é você entender que se você para de orar, porque a oração ela é o único elo que te mantém firme. Se você para de orar, aí deu ruim tudo. Não, mas Então, continuar a e assim, oração. importante, na primeira fala tua, da resposta, a questão de parar, descansar e passear. Sim. Porque eu acho que também o passear é muito bom, né? Porque recarrega. Sim, eu faço isso sempre, graças a Deus. Porque a gente tem que sair do foco, né? Sim. Porque se nós queremos uma igreja saudável, se nós queremos ovelhas saudáveis, primeiro nós temos que estar. Tem que estar saudável, né? A gente tem que estar saudável, né? Para a gente tratar delas. A gente Sim. tem que estar curando aquilo, porque é como você falou, o nosso corpo não aguenta. Exatamente. E assim, mas tem pessoas que têm essa dificuldade de parar. Sim. Acha que não pode, Não né? pode. Ou que tá errado. Direto. É até preconceito. Não, Jesus não vai permitir parar. Eu achei muito legal você falar, você não vai ser expulsa do quartel. Boa, essa foi boa. Não, e é verdade. Porque tem gente que acha, né, eu vou ser expulsa. Não vai. Porque nós não estamos falando de deixar de vir para a igreja, de deixar dos compromissos. Não é nada disso. Nada disso, não. Né? É você ter um tempo para você descansar a mente, porque às vezes uma mente cansada, ela fica pior do que o seu corpo fica muito mais cansado do que como se você tivesse carregado um saco de cimento nas costas. Quando você está com a mente cansada, parece que o seu corpo ele não funciona. Não. Né? O seu raciocínio é mais lento. Então a gente tem que parar para descansar. Graças a Deus, eu e meu esposo, meu esposo é uma benção. Eu quero mandar um beijo pro meu esposo, pastor Alcelino, que eu amo, que está sempre comigo, me dando força, né, comigo nesse ministério, minha mãe, pastora Penha. A gente sai para viajar, pelo menos 2 vezes no ano a gente vai lá para nossa da fazenda da nossa família, a gente vai para a roça mesmo, descansar, sobe um monte, uma coisa que a gente faz muito lá é subir um monte para orar. Então a gente tem que fazer isso, tem que tirar esse momento para você e para sua família, para descansar, né? Entender que ninguém vai ser expulso do quartel, ninguém vai ser mandado embora, não. Tira esse momento para você e retorna, porque faz parte. Senão não aguenta, né? Não aguenta. E vamos falar sobre renúncia, né? Na caminhada a gente tem que renunciar, né? A gente tem que deixar coisas de lado para seguir o propósito de Deus na nossa vida. E qual foi a maior renúncia, ou se você pode contar de algumas das renúncias que você teve que fazer ali, apertado, ai, não quero mais, por obediência a Deus, você teve que renunciar? Então, essa minha renúncia foi até meio que obrigada. Papai do céu me obrigou. Eu, na época, trabalhava, eu administrava uma clínica, trabalhava nessa clínica e fui mandada embora dessa clínica. E eu tinha muito desejo de fazer uma pós para poder trabalhar nessa clínica. E quando eu falei assim, poxa, eu estou trabalhando nessa clínica, eu me encontrei aqui. Quando eu falei, eu me encontrei aqui, uma semana depois fui mandada embora. Uma semana depois fui mandada embora, sem motivo, sem porquê. E eu perguntei à dona, por que você está fazendo isso? Ela, Rafaela, não dá para te manter. E tipo assim, ela nunca me explicou.
né? Mas, enfim, uma semana depois eu estava pastoreando a Assembleia de Deus Samaria, que é a congregação onde eu pastorei. Uma semana depois eu chorava e eu ficava triste. É o meu trabalho. E meu pastor uma vez falou assim para mim, isso me marcou muito. Ele falou assim, você tem que entender que às vezes Deus gosta de exclusividade. Ele não quer dividir a gente. Então você tem que entender, é o teu tempo de ser exclusiva para Deus. Quando ele falou aquela palavra para mim, eu entendi. E eu tive que abrir mão, porque eu queria fazer uma pós, eu fiz faculdade de administração, eu queria entrar nessa área. Só que as coisas foram acontecendo e eu acabei deixando a minha vida profissional de lado para cuidar da igreja, para pastorear mesmo. Não que seja necessário, você tem que fazer isso. Gente, cada caso é um caso. O meu caso foi específico, que o Senhor realmente me chamou para aquilo ali. Embora eu quisesse, amo trabalhar fora. Tentei trabalhar agora, há 1 ano atrás. Foi um caos, gente. Um caos, não deu. Tentou voltar lá. Tentei voltar e o Senhor falou comigo, vai ser... E eu ouvi nitidamente, assim, aconteceram uma série de problemas. E eu cheguei na minha casa, eu jogava a mochila assim no chão, cansada. Eu ia arrasada para a igreja, muito cansada. E o Senhor falou comigo, até quando? É assim que vai ser? Vai deixar a minha obra assim, de qualquer maneira? Aí eu falei, Senhor, eu me rendo. Eu falei assim na sala da minha casa, eu falei, Senhor, eu me rendo, eu não vou mais teimar. Eu vou ligar para o meu chefe. Se ele entender isso, eu vou saber que é o Senhor. Eu liguei para o meu chefe na mesma hora, ele falou, Rafael, olha, o Senhor já está me incomodando há um tempo, falando que aqui não é o teu habitat. Volta para o teu habitat natural, que é a tua igreja. Simples assim. Então, assim, a gente tem coisas que a gente tem que renunciar. E eu tive que renunciar à minha profissão, trabalho, por causa do chamado. Mas eu sou muito feliz. Embora eu queira muito trabalhar. Porque assim, eu acho que no início é muito difícil entender isso. Sim. Mas depois, quando você entende, há uma satisfação, né? Sim. É algo que você faz por amor e assim, não, realmente é isso, o meu chamado é o que eu tenho que fazer. É isso. Né? O momento que entende, né? Entendeu. Me fez lembrar do meu esposo, que a gente era empresário, aí ele perde tudo, aí ele queria voltar de novo, né? Ele já estava pastoreando e ele viu uma portinha, ele falou assim, gente, eu vou abrir uma loja de novo. E ele nem chegou a falar para mim, ele só pensou. Aí, quando ele estava na rua, encontrou um rapaz, um senhor, que eu não lembro, e falou assim, Deus manda te dizer que se você abrir essa porta, agora é no leito. Aí ali ele entendeu, Senhor, pode deixar, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou pastorear e não vou colocar mais a mão aonde não é para colocar. Porque realmente, né, é muito difícil no início você perder algo, né? Um sonho que você tem. Mas quando a gente entende, quando a gente começa a fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado, é muito bom, né? É verdade. É muito maravilhoso. É gratificante. Eu me sinto honrada. Eu falo para Deus assim, Senhor, muito obrigada por essa honra de poder trabalhar para ti, de te servir. Muito obrigada por ser escolhida. É uma honra. A gente demora a entender, mas quando entende, né, a gente é grato. É gratificante da gente ver vidas sendo transformadas, vidas sendo restauradas. Exatamente. Né? De você ver um crescimento, né? Porque quando uma vida aceita Jesus, é um bebê espiritual, né? Aí você vê aquela transição, aí daqui a pouquinho tá grande espiritualmente, se torna um pastor, se torna um levita. Eu acho que isso é muito gratificante. É muito. Não tem preço, né? Não tem, é muito. Aí que sente mais vontade ainda de trabalhar para Jesus. Sim. Com certeza. Eu digo porque comigo também foi assim, né? Deus me tirou do emprego também, falou, basta. E eu teimei, sabe? Continuei buscando. E eu fiquei 1 mês até cobrindo férias de uma irmã amiga daqui da igreja. E lá o senhor palestrou comigo. Você teve essa chance. Porque aí eu fiquei de fora dos trabalhos da tarde, né? Eventos, coisas que eu gosto de estar junto para ajudar. E Deus palestrou comigo nesse período que eu fiquei lá. Forte. Aí eu falei, não, Jesus está bom. A mesma coisa que eu fiz. É isso. Tem pessoas que não vão entender. Não entende. Sim.
Infelizmente, É. tem pessoas que não entendem, mas só quem tem um chamado e que o Senhor fala e a gente Ninguém obedece, entende. que está na situação. Porque assim, há uma diferença Sim, de você renunciar por amor a Jesus. sim. Não é nada financeiro, é amor a Não, Jesus, amor a Jesus. amor a almas É você viver da fé, gente. da fé. É Né? isso aí. E viver da fé não é uma coisa que a gente planeja. Não. A gente planeja ter um emprego, ser bem-sucedido profissionalmente, a gente planeja fazer uma faculdade, né? Um jovem, uma jovem planeja isso, pensa no seu futuro, né? E eu pensava assim, eu planejava, eu fiz minha faculdade, fiquei toda alegre, falei, poxa, eu vou entrar nessa área, agora eu só tenho que descobrir o que vai ser e tal. E chega na hora, Deus muda tudo. Todo o seu plano vai por água abaixo. Aí você percebe que você não se manda. Não, mas é verdade. Você não se manda, não adianta. Você percebe que é o plano dele que vai prevalecer na sua vida. É diferente de alguém que não quer trabalhar, né, para poder viver a obra. Esse caso não. Isso aqui é o Senhor falando, você não, eu vou fechar a porta. Que se ele não fecha, adianta teimar. Ele te garante. Isso aí. Quando ele fecha, ele te garante. Exatamente. Quando então, é ele. Aí é você vivendo da fé, Da fé. literalmente. Da fé, né? Literalmente. Glória. E no seu ministério, né, se pode, eu acredito que aconteceu. Qual assim, a situação que te marcou profundamente, que você vai carregar e jamais esquece? Foi quando eu comecei na minha igreja. Quando eu comecei lá, era uma igreja que estava para fechar, por ser uma igreja, ela era muito pequenininha e por ter só 3 pessoas. Ela nem, na verdade, estava para fechar. Existiam pessoas que falavam para o meu pastor, fecha essa igreja, só tem 3 pessoas aí, pelo amor de Deus, fecha isso. Isso aí não dá para ficar dando prejuízo. Vocês ficam vindo aí, vindo para cá, fecha isso. Meu Deus, Jesus. Né? E o meu pastor falou assim, eu não vou fechar. E foi aí que o pastor Júnior, né, ofereceu o meu esposo e eu. E quando eu cheguei ali, algumas pessoas riam e falavam assim, você vai ficar aí abandonada, não vai dar em nada. A gente ouvia, e a gente ouve, né? Não vai dar em nada isso. Você vai ficar abandonada aí. Pessoas vinham falar comigo mesmo. Ouve. Né? Vinham mesmo e falavam, se eu fosse você, eu não aceitava, você vai ficar aí abandonada, não vai dar em nada. Só que eu falei, não. E quando eu fui para lá, eu chorava dia e noite, porque eu saí de uma igreja em que a banda, só de olhar para mim, já sabia o tom, a nota, o hino, tinha conjunto, tinha tudo. E você, de repente, vai para uma igreja que só tem 3 pessoas, é difícil. Então eu chorava noite e dia. Você estava na zona do conforto. Eu estava na zona do conforto. Foi um recomeço, né, de novo. Um recomeço. Recomeçar. Mas engraçado é que eu sabia que o meu tempo estava acabando. Nossa. Eu senti, literalmente. Porque eu falava assim, eu não vou sair daqui. Eu só saio daqui só se for por um milagre, só se Deus me tirar. Eu não saio daqui. Eu não tinha pretensão nenhuma de sair da igreja onde eu congregava antes. Só que depois eu comecei a sentir, tá acabando o tempo, tá acabando. E aquilo começou a me dar desespero. O que vai ser? Para onde que eu vou? Por que tá acabando? Eu sentia que estava acabando o tempo. E aí o meu pastor me colocou lá e eu cheguei naquela igreja, só tinha 3 pessoas. O maior desafio foi esse. É você entrar numa igreja em que você não conhece, você não teve experiência de pastorear, e só ter 3 pessoas. Como é que vai ser? E se essas 3 pessoas não te aceitar? Tem isso também. Entendeu? Olha o desafio. E aí o desafio, daí para frente foi só desafio. Que aí depois o povo foi chegando, aí teve outro desafio, obra. Uma mulher fazendo obra numa congregação, numa igreja. Tem também o preconceito, não, mas Mas vou te falar, até pintar a igreja, eu já pintei, cheguei lá, aí as crianças ficam, ela é pastora, ela pastoreia jovem, ela canta, ela prega, pinta. A gente pinta isso é muito gratificante, né? É muito bom, muito bom. Mas daí para frente foi só desafio, de aí quebrar a igreja, fazer obra, né? Isso com o povo já. Né, isso já com o povo ali. E tem a cobrança do povo também, né? Não vai fazer obra. O povo quer ver a igreja modificando, crescendo, né? Então, assim, foi só desafio.
Esse jamais esquecerá. Ou nunca, mas esse do início é algo que eu jamais Mas vou é esquecer. gratificante hoje ver o que o Senhor tem feito Sim. naquela casa de oração, Sim, né? muito, Virou muito. testemunha para muitos. Não, Sim, mas De é. repente tá desanimado, sim. né? A gente poucos chega, apoios. o Senhor nos lança num propósito e a gente se sente incapaz, aquilo que a gente estava Sim. falando, né? Eu não vou dar conta disso. Como é que vai ser? Você se sente perdido. Como vai ser isso? É. Né? Mas aí quando você entende, não, se Deus me colocou aqui, aí foi a oração que eu fiz para o Senhor. Senhor, se o Senhor tem um propósito comigo aqui, então me faça parar de chorar. Porque eu não aguento mais chorar. Eu não estou me adaptando. Me faça parar de chorar. E aí, um dia, naquele mesmo dia que eu fiz essa oração, eu parei de chorar e entrou uma alegria tão grande que invadiu a minha alma. E dali para frente, eu arregacei as mangas e vambora. E aí, a igreja, graças a Deus, o Senhor foi trazendo povo e 90% ali do povo que congrega conosco são tudo as pessoas que moram ali mesmo, na comunidade, Aleluia. que aceitaram a Jesus, que nós discipulamos. Eu tenho muito apoio do meu pastor presidente, que discipulou conosco ali, batizou. Aleluia. Então, tudo o povo ali mesmo da comunidade que aceitou Jesus mesmo de início, que veio do mundão quebrado, né, que tem traumas, que tem testemunhos fortes, e tudo pessoas assim que hoje caminham sozinhas, já têm o seu ministério, já saem para pregar, e Deus está levantando, e eu fico tão grata, assim, me sinto realizada Eu neles, imagino. sabe? Porque humanamente olhando lá atrás, você não imaginaria o que Deus iria fazer, Não, né? nunca. E como é importante nós ouvirmos, né? E aceitarmos os desafios que o Senhor coloca nas nossas mãos, né? Exatamente. Foi um desafio. Eu lembro que quando nós começamos a construir aqui a nossa sede, tadinho, o meu marido, um sonhador solitário. Porque quando ele falou que ia construir aqui a sede, ele falava assim, vai ser uma catedral esse lugar, as pessoas Todo mundo riam. Eu vivi isso também. As pessoas riam. Né? Falar, coitado, tadinho, dentro de um mangue, sem dinheiro, sem nada, como que vai construir isso aqui? As vozes, né? São as vozes. Qual voz que vai dar ouvido? E assim, ele foi um Se eu não sonhador te ouvir, eu solitário. morro. É isso aí. Isso. E ouviu a voz do Senhor, e assim, e a provisão veio chegando. Pastora, Deus fez uma grande obra na sua vida. Mas ainda tem algum sonho a se realizar? Eu tenho vários. Eu estou aqui até catando assim na bolsa, sacudindo. Mas um sonho específico, não voltado para a minha vida pessoal, mas eu vou falar ministerial. Um sonho que eu tenho específico é que Deus possa salvar tantas almas que possa não caber no lugar onde nós estamos agora. Glória. E a gente tenha que fazer um templo maior Aleluia. para que essas pessoas possam congregar ali conosco. O meu maior sonho é ter um templo maior, para que Deus possa salvar, quer dizer, salvação de almas, para que possa estar dentro desse templo. Né? Então, para que essas pessoas cheguem, a gente vai ter que ampliar. Oh, glória! Eu creio. Eu creio. Que haja salvação de almas em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Deus vai fazer um reboliço lá naquele lugar. Eu creio. Nos chama jovens, Samaria, Jesus, no Ministério Engenho Pequeno. Eu creio que o Senhor vai salvar. Eu creio também. E aqui também. Amém. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Eu creio. Em nome de Jesus. E eu tenho aqui uma pergunta, né, para a gente encaminhar. Se você pudesse olhar nos olhos ou daquela mulher, daquela jovem, daquela Rafaela atrás, hoje, o que você diria para ela? Eu diria para ela, acredite em você. Porque por um bom tempo da minha vida, antes de ter mesmo o meu ministério, de pastorear, eu era uma pessoa também que tinha medo, eu não acreditava muito em mim, né? Mas eu entendi que quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita. Aleluia. Então acredite em você,
Porque quando você acredita, quando você sabe quem você é, quando você sabe para que você foi chamada, você não se embaraça. Vão vir muitas lutas, vai vir muitos testes, vai vir muita coisa que vai fazer você repensar e falar assim, será que eu estou no lugar certo? Será que isso aqui é para mim? Será que será que eu vou continuar, que eu vou vencer? Você vai vencer. Aleluia! Sabe por que você vai vencer? Porque simplesmente o Senhor te chamou. E nós somos mais do que vencedores. E Deus não chama ninguém para passar vergonha. É verdade. Deus não chama ninguém para poder, eu vou te chamar e vou te abandonar. Não, gente, eu tô toda arrepiada aqui. Eu vou encerrar, aleluia, esse podcast Glória aqui a com Deus. vocês, sentindo a presença de Deus e falando para você, Deus não chama ninguém para passar vergonha. Deus não chama ninguém para poder depois abandonar. Quando Ele te chama, é porque já tem algo preparado para você. Ele não vai te chamar e vai preparar. Mas Ele te chama porque já está preparado, já está pronto. Então, ainda que com medo, levante-se e vai. E aproveite cada oportunidade que o Senhor te der de se lançar. Porque essas oportunidades vai ser a sua faculdade de vida. Meu Deus. Vai ser, né, a sua faculdade. Então, aproveita a oportunidade que o Senhor te colocar. E eu vou deixar para você esse versículo. Seja forte e corajosa. Primeiro livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1, perdão. Seja forte e corajosa. Não olha para trás, porque Deus é contigo. Você pode e você consegue em Cristo Jesus. Deus abençoe. Glória. Glória a Deus. Mediante essas palavras que eu já recebi. Glória a Deus. Eu Oh, também glória! Que coisa Aguardadinho. tremenda. Nós vamos fazer uma oração para encerrar. Amém. E eu queria convidar a pastora que fizesse essa oração em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai amado e querido Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai, Obrigada, por este Senhor. momento em que nós estivemos aqui, Senhor, falando de Ti, do Seu Obrigado, amor, Senhor. Pai. Deus, eu te Tua peço agora, presença. fica conosco, Aleluia. nos ajuda a vencer, nos ajuda a olhar para Ti, Senhor. a não olhar para os problemas, para as dificuldades, para as nossas limitações, Aleluia. para as nossas incapacidades, mas que nós possamos olhar para o Senhor que capacita, que nos rege, que nos levanta. Deus, eu quero te entregar essa mulher, esse homem, essa vida que está assistindo também esse podcast, que o Senhor possa restaurar nessa manhã, Aleluia. que o Senhor possa reerguer, que o Senhor possa fortalecer e se colocar de pé, Deus, para uma grande obra. Aleluia. Deus, fica conosco. Toma, Senhor, as tuas filhas que estão na frente deste trabalho, Pai. Senhor, os Meu teus Deus, servos que Jesus. trabalham aqui, Deus, na parte, Deus, nos bastidores. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida do teu povo. Aleluia. Que o Senhor possa dar crescimento, Senhor, em qualidade, em quantidade, de todas as formas. Oh, Deus, nós somos gratos. Cura, Senhor, nos fortalece, nos liberta, nos salva, Senhor, nos anima, nos reanima, nos aviva na tua presença. E fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Deus. Aleluia. Amém e amém. Amém. Fala, preciosa, você que foi edificada com esse testemunho, deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe com outras preciosas.